não são os acontecimentos que nos ferem, mas a visão que temos deles. As coisas em si não nos ferem ou nos criam obstáculos, nem as outras pessoas. A questão está na forma como as encaramos. São nossas atitudes e reações que nos criam problemas. Sendo assim, até a morte deixa de ser tão importante. É a nossa noção da morte, a ideia que fazemos dela, que é terrível, que nos aterroriza. Existem muitas maneiras de pensar na morte. Examine suas noções a respeito dela. E também sobre tudo mais. Essas noções são de fato verdadeiras? Fazem algum bem a você? Não tema a morte ou a dor. Tema o medo da morte ou da dor. Não podemos escolher as circunstâncias externas de nossa vida, mas sempre podemos escolher a maneira como reagimos a elas. Esse capítulo diz basicamente que o que nos afeta é a nossa percepção, é a interpretação que nós temos das coisas, e não os fatos em si. Epíteto exemplifica essa afirmativa falando sobre a morte. Nós temos a certeza de que vamos morrer, todos nós. Mas o que nos assombra não é a morte em si, mas o medo que nós temos da morte. O medo de não poder mais desfrutar da nossa vida, de deixar as pessoas que nós amamos para trás, o medo de não saber o que nos aguarda após a morte, o medo de morrer e ter arrependimento, de não ter feito o que queria, de não ter vivido uma vida com sentido. E o que é o medo? O medo é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação de eventual perigo. Ele fala, inclusive, para não temer a morte ou a dor, temer o medo da morte ou da dor. Porque o medo é um estado emocional, é a ideia de que alguma coisa pode nos ameaçar. Então, o que nos afeta é a consciência desencadeada ou despertada pela percepção, pela forma que nós enxergamos e compreendemos determinada coisa, sendo real ou não, porque nem sempre o que nós alimentamos em nossa mente é verdade. Às vezes é somente a noção que nós temos, que nós criamos dos fatos. Por isso, é importante pensarmos e agirmos com sabedoria diante de tudo que nos acontece na vida. Na Bíblia Sagrada, inclusive, no livro de Provérbios, capítulo 16, os versículos 22, 23 e 32 são versículos que eu gosto bastante, inclusive, eu queria citar aqui dentro desse contexto da leitura, que dizem o seguinte: o primeiro, que a sabedoria é uma fonte de vida para os sábios, mas os tolos só aprendem tolices. Ou seja, o conhecimento, o juízo, a consciência de um sábio é uma fonte cheia de coisas boas para a vida. Traz mais qualidade de vida, paz, tranquilidade para a mente, para o coração. Já o homem tolo, aquele sem juízo, que não age com racionalidade, só vai aprender aquilo que não agrega nada de útil ou bom para a vida dele. O segundo versículo destacado diz que o homem sábio pensa antes de falar. Por isso que ele diz, convence mais. Ou seja, o homem que raciocina sobre os fatos e interpreta racionalmente sobre eles antes de se posicionar, ele consegue falar com maior razão e mostrar as coisas de uma forma mais clara. Então, dessa forma, as chances de que o que ele fala sejam consideradas pela outra pessoa que o ouve são muito maiores do que aqueles que dizem as coisas sem pensar. Eles convencem mais porque eles falam com razão. O versículo 32, terceiro versículo que eu destaquei, diz que vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Ou seja, em situações onde a nossa paciência é testada e onde nós nos sentimos tentados a nos irar, a agir com violência, seja verbal ou física, nós devemos exercer o nosso autocontrole emocional, ou seja, suportar,
situações desagradáveis, injúrias e o incômodo de outras pessoas, sem perder a nossa calma, sem perder a nossa concentração, ser tolerante diante dessas situações e fatos indesejados. E a melhor forma de exercer essa virtude na nossa vida é treinando a nossa mente, fortalecendo a mente para controlar nossas emoções, para estar preparados para reagir ao que nos acontece com serenidade, com racionalidade. Não é uma tarefa fácil, mas dessa forma nós viveremos melhor, mais felizes, teremos o coração e a mente mais leves, né? E na dinâmica de hoje, eu te convido a exercer a paciência. Eu acredito que é uma das virtudes que mais ajuda nessas situações desagradáveis do dia a dia. Então, quando acontecer alguma coisa que te incomodar, tente não reagir por impulso. Se permita pensar com mais clareza e racionalidade sobre o fato, a situação que acontecer com você. Se for possível, pega uma folha, uma caneta e anota o que aconteceu com você. E anota também o que você sentiu, o que você pensou naquele momento que aconteceu. Depois reflita sobre esse acontecimento. Volte a anotar, depois de pensar, de digerir essa situação e racionalizar sobre ela. Anote quais aprendizados você tirou depois de controlar suas emoções naquele momento. Te convido também a compartilhar este vídeo com seus amigos, com seus familiares. Deixe seu like para fortalecer esse conteúdo edificante para muitas vidas. Muito obrigado por me acompanhar até aqui.